Olá a todos, como é que estão? Mais uma vez nós estamos aqui para uma aula com o professor Ivandro Buila. Hoje nós vamos falar sobre o tema formação de palavras. E como não gostamos de rodeios, vamos àquilo que nos interessa. Formação de palavra. Bem, existem dois grandes processos nos quais as palavras da língua portuguesa são geradas, que são o processo morfológico de formação de palavras e o processo não morfológico de formação de palavras. Mas o processo não morfológico não nos interessa. O que nos interessa aqui é o processo morfológico de formação de palavras. Nós temos aqui, resumido neste quadro, o processo morfológico de formação de palavras. Significa que os processos não morfológicos de formação de palavras são os processos que não obedecem a este modelo de formação de palavras, que é o paradigma, o modelo através do qual as palavras do português são geradas. O resto são processos não morfológicos na formação de palavras. Portanto, nós temos aqui os dois grandes tipos de processos morfológicos através dos quais as palavras são geradas na língua portuguesa, atenção, que é a derivação e a composição. A derivação é o processo de formação de palavras através do qual nós adicionamos a uma base afixos. Nós aprendemos numa das aulas aqui no nosso canal sobre a estrutura da palavra o que são afixos. Então, se você ainda não sabe o que é afixo, é só clicar no vídeo e assistir para conhecer o que são afixos. Então, a derivação é o processo de formação de palavras através do qual nós adicionamos afixo em uma base. Os tipos de derivação que nós vamos aprender aqui são prefixal e sufixal. Ou seja, existem a derivação prefixal e a derivação sufixal. A derivação prefixal é quando adicionamos um afixo na periferia esquerda da palavra. Quando temos um afixo na periferia esquerda da palavra, temos o processo de derivação por prefixação. No caso, temos aqui o exemplo, a palavra infeliz. Na palavra feliz, nós adicionamos um prefixo, que é o afixo que vem na parte esquerda da palavra. Então, aqui na palavra infeliz, ou seja, a palavra infeliz é gerada através do processo de derivação prefixal. A derivação sufixal é quando adicionamos um sufixo a uma base. No caso, temos aqui a palavra feliz, e na palavra feliz vamos adicionar um sufixo. Ou seja, quando adicionamos um afixo à direita da palavra, nós temos então uma palavra, no caso aqui, felizmente, que é uma palavra formada a partir do processo de derivação sufixal. Portanto, quando temos uma base e um prefixo, nós temos aí o processo de derivação prefixal ou derivação por prefixação. Quando temos uma base, uma palavra com um sufixo, nós temos derivação sufixal ou então derivação por sufixação. Em segundo lugar, nós temos a composição, que é o processo de formação de palavras que consiste na concatenação ou ajuntamento de duas ou mais bases, ou seja, duas ou mais palavras, ou então dois ou mais radicais, ou um radical mais uma palavra, ou uma palavra mais dois radicais e assim sucessivamente. Na composição, nós temos composição por justaposição e composição por aglutinação. Composição por justaposição é o processo de formação de palavras que consiste na concatenação de duas ou mais palavras, na qual, nesta composição, nenhuma dessas palavras que nós vamos concatenar, vamos agrupar, nenhuma delas perde a sua estrutura gráfica ou então a sua acentuação
tônica. No caso, nós temos aqui duas palavras que foram concatenadas, foram unidas, guarda e chuva. Guarda do verbo guardar e chuva, um substantivo, que resultou na palavra guarda-chuva. Vemos que, apesar da junção para formarem uma nova palavra, nenhuma dessas estruturas, nenhuma dessas palavras perdeu a sua forma, não é a sua estrutura, ou então o seu acento tônico. No caso, temos guarda e temos chuva. Resultou na palavra guarda-chuva. As duas mantêm a sua forma. Em seguida, temos também uma outra palavra, caminho de ferro, que foi a junção de três palavras para formar uma única palavra, caminho de ferro. Temos a palavra caminho, um substantivo e uma preposição de, e depois um nome, ferro. Então temos aqui uma palavra formada pelo processo de formação chamado composição por justa posição. Em terceiro lugar, como exemplo, temos a palavra passatempo. Vemos que as duas palavras estão juntas, mas preservam a sua estrutura e o seu acento tônico. Passatempo. Gerou uma outra palavra, mas mantém a sua estrutura. Passatempo. Atenção que as palavras formadas pelo processo de composição por justaposição não são unidas somente por hífen. Elas podem ser unidas por uma preposição, como o caso aqui, caminho de ferro, ou então nem preposição, nem por hífen. Podem ser simplesmente juntadas sem nenhum elo. Portanto, devemos nos fixar na ideia de que a composição por justaposição é o processo de formação de palavras através do qual são unidas palavras. E nessa união, nenhuma delas vai perder a sua estrutura ou então o seu acento. É este que é o conceito verdadeiro de composição por justa posição, não porque são ligadas por hífen ou então por uma preposição. Podem ou não aparecer ligadas por hífen ou por uma preposição. Agora, a composição por aglutinação é o processo de formação de palavras, processo morfológico de formação de palavras, que consiste na junção de duas ou mais palavras, na qual uma ou outra perde a sua estrutura ou então o seu acento tônico. Por exemplo, temos aqui a palavra planalto, que resultou da palavra plano mais alto. Vemos o resultado, deu na palavra planalto. Conseguimos notar que a palavra plano perdeu a sua estrutura, perdeu o O, dando-se alto e ficou planalto. Um outro exemplo é a palavra embora, que é resultante da união da preposição em, do adjetivo boa e do nome ora. Vemos que o em está completo, mas aqui boa perdeu o A, perdeu a sua estrutura, aqui também perdeu a sua estrutura e ficou embora. Então, a composição por aglutinação é o processo de formação de palavras que consiste na junção de duas ou mais palavras, na qual uma ou outra perde a sua estrutura ou o seu acento. Então, até aqui nós temos dado a aula sobre formação de palavras. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, continue seguindo este canal. Muito obrigado e até a próxima.